Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Pessoal, hoje o episódio vai ser um pouco menor, eu tô com uma virose, tá? Eu não tô tão bem assim pra fazer um episódio muito grande, tô um pouco cansado ainda, mas não se preocupem, não é a doença do momento, que eu já tive ela há pouco tempo atrás, né? Fiz o teste hoje, tô tranquilo. Mas, obviamente, eu não vou deixar de fazer o episódio pra vocês. Eu ia gravar no fim de semana, não conseguia, tava pensando no assunto, queria fazer algo sozinho. E aí acabou que, infelizmente, um assunto triste ocorreu, né, hoje de manhã. Tô gravando esse episódio numa terça-feira, mas o podcast vai ao ar na quarta, então tô gravando justamente no dia anterior. Que foi a morte do professor Olavo de Carvalho, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui ou gostam dele, ou são alunos dele, ou pelo menos tem uma visão neutra. Acho difícil alguém aqui no meu podcast, já conhecendo os episódios, ter algum tipo de coisa contra ele, assim, efetivamente, né? Então, eu vou fazer esse episódio dedicado a ele, falando da sua vida e obra. Obviamente, né, como eu falei pra vocês, eu tô meio cansado, não vai dar pra eu falar extensivamente. No futuro eu quero fazer isso. Mas eu queria falar um pouco do pensamento dele, algumas lições importantes, né, que ele trouxe. Tem tanta coisa, né, tem tantas aulas no COF que não dá pra, sei lá, resumir em meia hora, mas pelo menos algumas coisas importantes eu vou passar aqui, que eu até já falei em alguns outros episódios de alguma outra forma e tal. Uma coisa, né, que eu fiquei muito triste foi de ver uma galera assim comemorando a morte dele, né? Esse mesmo pessoal que ficou, não pode criticar a morte da mulher do Lula, não pode criticar a morte do neto do Lula. Mas aí quando alguém que eles não gostam morre, aí botaram foto, né, de rojão, o pessoal comentando as coisas, até desfiz algumas amizades ali no Facebook, sabe? Uma coisa muito inapropriada. Isso mostra um pouco um espírito de porco que a gente tem, né? De querer ver a desgraça, de querer que quem a gente não gosta se dê mal, se prejudique. Cara, é um pensamento animalesco, né? Caraca, cara, acho que nós brasileiros, a gente é quase um bando de animais, sabe? Com esse tipo de comportamento. É muito triste ver isso, né? Muito, muito triste. Enfim, antes de eu falar algumas coisas, né? Algumas lições legais, eu quero fazer algumas considerações, né? Da minha história com o professor Olavo, porque olhando, né, assim, racionalmente, cara, a maioria das coisas que eu aprendi, que eu conquistei, que são importantes pra mim e etc., assim, uns 80, 90% veio através dele, seja direta ou indiretamente. Então, assim, pra mim é um negócio fundamental, né? Poder falar um pouco dele, da sua história, né, do seu legado. Eu conheci o professor Olavo numa época ali, mais ou menos, acho que em 2011 ou 2012. Eu estava num momento de busca pessoal, né, pela fé, pela verdade. Eu nasci, fui criado na Igreja Católica, mas aí eu me afastei ali nos 18 anos, 17. Acabei buscando outras formas ali, né, de religião, de fé. Estudei um pouco sobre o assunto. E teve uma determinada época que eu tinha aquele pensamento tradicional de muita gente, né, de que quem é religioso é burro, quem é ateu é quem é inteligente, nananã, esse tipo de pensamento. E aí, eu não sei como eu comecei ali a ver alguns vídeos do Olavo, aí eu já não sei se era 2013, né, que era aquela época lá dos protestos e tal.
Acho que foi por ali. E aí eu vi um vídeo dele, né, falando, assim, de uma forma bem humorada, né? Pô, você vai confessar o seu pecado, você não vai chegar lá e dar detalhes, né? Ah, comi a mulher da vizinha desse jeito. Pô, cara, se você falar isso, o padre vai falar, pô, eu quero também. Né? Ele falou, você confessa de forma geral, não precisa dar os detalhes, né? E aí você vai ter a sua confissão. Aí o primeiro que eu achei aquilo divertido pra caraca, né? Tipo, caraca, um cara falando assim, desse jeito, né? Pô, muito legal. Tipo, né? Diferente, né? Porque a gente tá acostumado com um certo pudor, né? Que até um certo ponto é necessário, mas às vezes é um pudor excessivo pra falar da fé, né? E ele falando ali, cara, esse cara é inteligente, eu vi outros vídeos dele, eu gosto das coisas que ele fala. Pô, quer dizer então que dá pra ser uma pessoa inteligente e ter religião. Foi a primeira pessoa que eu vi falando, assim. E eu pensei isso, né? Aí eu, caramba, legal. E eu continuei vendo vídeos, alguns dele, algumas de outras pessoas. Eu vi um vídeo do Conde, né? Que era um aluno dele, mas depois se rebelou ali, né? Falando sobre a Igreja Católica, sobre as críticas que as pessoas faziam de Inquisição, Cruzada, e respondendo a tudo isso. Esse vídeo é muito bom, eu acho que ainda tá no ar. Uma pena que o Conde acabou se afastando ali do Olavo. Então, cara, eu devo a minha conversão ao Olavo, né? De certa forma. Claro que fui buscar outras coisas, outras fontes e tudo mais. Padre Paulo Ricardo, que é aluno do professor Olavo, enfim. Tantas pessoas desse jeito. E aí um tempo depois, né, acho que nesse mesmo ano, eu vi um vídeo ali dele falando sobre a importância de rezar o terço todo dia. E ele falou, cara, não importa se você é prostituta, se você é bandido, assassino, estuprador, se você é cristão, se você é budista, ateu, cara, reza o terço todo dia e você vai ver o que isso vai fazer na sua vida. Aí eu, pô, esse negócio aí é bom mesmo, né? Quando eu era criança eu tinha o costume, né, de rezar o terço, mas eu não sabia nada sobre terço, né? Eu rezava vocalmente ali, o que já era uma coisa boa, né? E aí eu já tinha conhecimento ali da visão da aparição de Nossa Senhora de Fátima, que recomendava rezar o terço todo dia. E eu, beleza, eu vou fazer isso. E aí a partir ali de 2013, ou 14, não sei, que eu rezo o terço todos os dias, sabe? Então foi uma devoção ali que me ajudou muito, né? Os autores que o Olavo trouxe, Sertilange, Mortimer Adler, toda aquela coleção de livros famosos da Realizações, foi ele que recomendou, né, pros editores lá, não sei como é a treta exatamente, mas basicamente ele recomendou esses livros, né, para publicação, esses livros que são tão famosos. A Vida Intelectual, Como Ler Livros, o Trivium, nananã. E eu li esses livros e realmente todos me ajudaram muito. Ele tem um vídeo muito legal sobre a importância do francês para você aprender até melhor o português, para sua vida intelectual e etc. E foi graças a isso que eu fui atrás do francês, que é o motivo pelo qual eu sei o idioma até hoje. E também foi graças a 2 alunos muito especiais dele que eu passei a levar a religião mais a sério, a práticas de fé, a trabalhar mais e etc, né? O primeiro é o Ítalo Marcilli, que eu já falei dele, uma pessoa assim que eu admiro muito. Ele falou muitas coisas sobre fé, sobre maturidade, relacionamentos, trabalho, coisas que mudaram minha vida, né? São coisas que eu sempre vou carregar, sempre vou admirar o Dr. Ítalo pelo que ele fez na minha vida. Mesmo se algum dia, sei lá, ele falar alguma coisa assim, absurda, eu ainda vou ter aquela gratidão por ele, né? Não importa, né? E o Ícaro também, o Ícaro de Carvalho. Também não quero ficar puxando o saco, né? Eu trabalho pro Novo Mercado, né? Como freelancer. Mas não é nem por isso, é porque ele me fez ter uma outra visão de trabalho, de trabalhar na internet, de ganhar dinheiro online. E graças a isso que eu tô nesse meu trabalho agora, que me permite ganhar um pouco mais do que eu ganhava ali na área acadêmica e conquistar mais coisas, etc. Né?
E, assim, é uma tristeza porque nos últimos episódios aí, eu falei, né, com o João que se eu conhecesse o James Shaw, né, o padre, antes, eu poderia ter mandado um e-mail, conversado com ele, etc. E da mesma forma eu penso, né, se eu tivesse levado minha vida de estudos, talvez eu pudesse ainda ter passado um tempo com o Olavo. Eu sempre pensava, cara, quando eu tiver um pouco melhor ali, mais preparado, eu posso, de repente, pedir para visitá-lo, né, nos Estados Unidos, posso fazer alguma coisa assim. Infelizmente não vai ser mais possível, mas eu peço que ele interceda por mim ali no céu, né. Então, desculpe. Eu quero falar um pouco de algumas coisas que ele ensinou, que ele falou, né, nas suas inúmeras aulas, centenas de aulas, e vídeos no YouTube, e livros, etc, né. Se você quiser, né, pegar a ponta do iceberg do pensamento dele, né, eu recomendo o livro O Mínimo dele, que é muito bom. Mas se você quer um lado mais filosófico dele, eu recomendaria o Jardim das Aflições. Então vamos lá. Pessoal, essa tosse e tal, eu não tô chorando, não. É porque eu tô realmente bem com tosse, né? Tá bem complicado aqui. A primeira lição que ele ensina é a visão da filosofia como modo de vida, né? Ele fala uma coisa muito importante, que você, para dar aula de ciências, você não precisa acreditar naquilo. Você, para dar aula de arte, não precisa acreditar naquilo. Você, para até dar aula de religião, não precisa acreditar naquilo. Mas na filosofia você precisa acreditar, né? A filosofia, ela tem que se integrar na sua vida como uma verdade. E não ser só mais um assunto acadêmico, né? Existe a filosofia acadêmica, em que os bacharéis em filosofia discutem textos e argumentos cada vez mais complexos e rebuscados. Mas logo na primeira aula do COF, o Olavo fala, né? A intenção dele é resgatar o pensamento socrático, a forma como Sócrates chegava, né, à sabedoria e à inteligência. Então, através da observação da realidade ao seu redor, né, e digamos assim, a unidade da sua vida com as suas ações, a sua consciência. Então isso é muito importante, porque é muito comum a pessoa começar a ler alguma coisa, infelizmente até alguns alunos do Olavo fazem isso. A pessoa começa a ler um pouco, a estudar, a aprender alguma coisinha e já se acha o maioral, o superior, o cara que é diferentão assim dos outros, né? E essa coisa da filosofia integrar a sua vida te ajuda a ter esse pensamento mais condizente, né? De você não se deixar ficar soberbo, não se deixar levar por uma determinada impressão, uma vaidade, né? Que acaba existindo, tá? Então realmente são coisas aí que é uma coisa que eu sempre vou levar, né? Essa humildade intelectual que a gente tem que ter. Se você sabe uma coisa, você fala. Se você não sabe, não fala, né? Desculpe. E é bem interessante, né, a gente pensar nisso. Ele faz até uma crítica ao pessoal da escola analítica, né? E ele fala que o pessoal da escola analítica pega e quer estudar cada termo, cada nuance e tal, quando na verdade eles vão entrando em abismos cada vez mais profundos e não saem daquela discussão, sabe? Vira uma coisa mental, um joguinho mental, e não a filosofia de fato que muda a vida da pessoa, né? Então isso é uma coisa muito importante que eu aprendi com o professor Olavo e que eu recomendo a você, né? Tem essa humildade, né, para tratar as coisas, é muito importante. Não acho que porque você lê, porque você
sei lá, mais inteligente, você é necessariamente superior, né? Então, ter essa humildade, né, é muito importante, e integrar o que você aprende na sua vida, né, para não ser um bando de palavras vazias, né? Ele também ensina muito sobre a relação entre filosofia e linguagem, que é uma relação assim importantíssima, né? Eu até recomendo, se vocês puderem ler o livro 1984, que mostra muito isso. Conforme a linguagem vai se empobrecendo, as pessoas não podem pensar sobre certos termos por causa dessa relação profunda, né? Então, é muito importante a gente ter o domínio da linguagem, estudar a linguagem, aumentar o nosso arcabouço de linguagem intelectual, etc. E isso pode ser feito de várias formas, né? Ele fala da literatura como forma de expandir o seu imaginário, ter várias situações, né, de vida que você pode observar. A nossa vida ela só pode ser vivida uma vez, sob uma certa ótica, que é a nossa mesma. Mas os livros podem nos dar milhões de outras visões dos fatos e de amadurecimento e de identificação. E isso faz com que a gente consiga explicar certas situações de uma forma muito mais propícia. Então, esse tipo de coisa, ele é fundamental, né? A ler literatura, ver bons filmes, conhecer boas histórias, peças, né? Histórias, assim, boas que te ensinem coisas, ou que através delas você consiga pensar em algo de valor. Então, a literatura é fundamental, uma aliada muito importante, né? Nisso. E ele fala que a gente deve ter cuidado justamente com o fundamentalismo, que eu já citei em outros episódios, né? Mas basicamente não é o conceito de fundamentalismo que a gente está acostumado, né? O cara é fundamentalista. Aí a gente pensa, tipo, fundamentalista religioso e tal. Mas não. A gente fala no sentido da teoria de Eric Voegelin, né? Que é aquele conteúdo, desculpe, aquela teoria que diz que a pessoa ela se apega tanto à palavra que ela não entende o argumento, né? Então tem várias palavras que despertam isso, né? Ciência, nossa, quando você fala ciência, meu Deus, o pessoal vai à loucura, né? O pessoal entra em êxtase. Quando você fala democracia, o cara já tira a roupa, já fica pelado de tão feliz que ele fica, né? E por aí vai. Tem palavras que despertam isso, sentimentos, né? Fascista, coisas assim. Mas as pessoas não param pra pensar, né? No significado das palavras. Então, por exemplo, a palavra ciência, né? Ela pode significar um método científico, né? As pessoas usam a palavra ciência também para se referir às ciências naturais, quando a gente fala ciência, tipo, a gente pensa na química, física e tal. Mas, e também a ciência, né? Ela é um sinônimo de conhecimento, né? A pessoa tem ciência daquilo, está ciente daquilo, tem conhecimento daquilo. Então, é muito comum você ver que as pessoas confundem, ver como as pessoas confundem, né? Esse tipo de significado e botam tudo numa patata só e tomam aquele significado, é ciência, então tá certo. E as pessoas caem como patinhos nisso, né? Segundo o cientista, a ciência diz, cara, esse é um dos maiores engodos, né, que as pessoas caem todos os dias. Então, atenção ao fundamentalismo. Tente entender o que aquela palavra significa, né? Eu tava falando com uma amiga minha, a Lídia, que tá sempre ouvindo o podcast. Abraço, Lídia, se você estiver ouvindo esse. E a gente conversou, ela falou, né, que o mundo é uma torre de Babel, porque as pessoas não se entendem, né? E tem até um texto meu antigo que eu escrevi sobre isso. Que assim, você vai explicar uma coisa para uma pessoa, a transmissão de conhecimento ela não é linear. Às vezes você explica uma coisa que para a pessoa entender ela tem que saber outras coisas, né? Então, por exemplo, o que é azul? Azul é uma cor. Se a pessoa não souber o significado de cor, ela não vai saber o que é azul, né?
Então, às vezes, você explica uma coisa para uma pessoa achando que ela tem conhecimento prévio. E, às vezes, os valores dela são diferentes. Às vezes, ela tem uma outra história. Às vezes, ela tem outros conhecimentos diferentes de você. E ela interpreta de outra forma, né? Então, as palavras, elas são distorcidas a todo momento. A todo momento. Inclusive, cara, é a coisa mais comum que tem. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, assalto é normal. E aí, o que essa palavra normal significa quando eu falo isso? Significa usual, significa que acontece muitas vezes, né? Ou seja, é normal, quer dizer que acontece muitas vezes. Eu tenho certeza que tem gente aí no podcast que tá ouvindo isso, que pensou, como assim? Você diz que assalto no Rio de Janeiro é normal, isso não pode ser normal. Esse tipo de pessoa entendeu a palavra normal como se eu estivesse falando aceitável, né? Como se eu estivesse falando aceitável. A palavra normal, dependendo do sentido, pode significar usual, corriqueira, rotineira, ou aceitável, boa, né? E as pessoas não entendem isso e começam a brigar. As pessoas começariam a brigar numa situação dessas por um argumento bobo, sendo que elas estão falando coisas diferentes, né? Então, cara, as pessoas são burras, né? E eu não me eximo disso, não. Eu também, às vezes, também caio nessas enganações, né? Tanto que o Mortimer Adler, ele fala, né, no Como Ler Livros, que a maioria da razão das brigas, né, intelectuais e tal, são porque os autores falam, às vezes, a mesma coisa sob termos diferentes. Então eles acabam se desentendendo porque eles não conseguem achar os termos iguais, mesmo que estejam falando as mesmas coisas. Olha só que curioso, né? Então, entenda o que a palavra significa, entenda, tente entender também as outras pessoas, né? Pratique um pouco essa caridade, né? No Brasil existe muito isso do fundamentalismo. A gente vê, né? Se você cita certas coisas, o pessoal vai à loucura. Cara, até tem o subreddit, né, do Brasil. Reddit é tipo uma rede social de fóruns, e aí cada fórum se chama subreddit. E aí tem um do Brasil. E aí começaram a dar felicidades pelo Olavo ter morrido, né? E aí, cara, postaram lá os moderadores postaram, como a morte de fascista não importa, então não vamos nos preocupar com as pessoas falando mal dele e tal. Cara, a pessoa colocou essa alcunha de fascista e sob esse ataque, ela tá sendo muito mais fascista, né? Ela tá literalmente separando os humanos que prestam e que não prestam, né? E a gente sabe que tem um regime aí bem famoso do século XX que fez isso, que se chama fascismo, sabe? Cara, é loucura, é loucura. Como o Olavo diz, o pensamento brasileiro induz a loucura, né? É fora de série isso. Então, esse também é um outro conceito muito importante do professor Olavo, que a gente tem que carregar, né? A relação entre filosofia e linguagem, sabedoria e linguagem. Busquem melhorar a linguagem de vocês através da literatura, através até mesmo do estudo da gramática também pode ajudar, mas acho que o fundamental é a literatura, realmente o ato de caridade de você querer compreender o outro, né, de não sair julgando, que é fundamental. E vamos pro próximo tópico aqui. O terceiro é o voto de pobreza em matéria de opinião. Logo também no começo do COF, o Olavo fala sobre isso. Ele fala sobre essa necessidade da gente não ficar dando opinião sobre tudo, cara. De estudar o assunto a sério por anos e anos e anos. E depois, se você puder dar alguma contribuição, você fala, né? E aí o pessoal fala, mas o Olavo era jornalista, né? Mas, cara, o Olavo, ele precisava pagar as contas. O trabalho dele era jornalista. Tanto que depois ele parou, né, com isso. Agora eu não lembro, mas acho que tem uma aula que ele fala que ele não gosta de ser chamado de jornalista, porque ele meio que tem nojo, né, de ter sido isso. Alguma coisa assim, não lembro ao certo, tá?
Desculpa aí se faltou algum detalhe. Então, realmente é um negócio que é muito verdade. A pessoa lê 2, 3 livros sobre qualquer assuntinho e já sai dando opinião. E o pior é que as pessoas acreditam, né? Porque a pessoa leu, sei lá, 2 livros. Ou então a pessoa... Geralmente as pessoas adotam muito o apelo à autoridade, né? Que é o gatilho mental da autoridade. Se a pessoa tem um diploma, se a pessoa tem algum tipo de experiência que contribua com com o argumento que ele está fazendo, realmente a pessoa vai acreditar. E ele argumenta, né? O professor argumenta que a gente deve ir aos poucos, né? Conhecer as coisas, ler por anos, estudar e depois dar opinião. Alguns até se questionam, mas ele dava muita opinião sobre política e tal. Cara, eu acho que o Olavo, vendo ali desde os anos, sei lá, 80, 90, o Brasil do jeito que tá, e já sabendo da idade mais avançada dele, eu acho que ele se prendeu ao Bolsonaro e tudo. Tipo, o cara, vai adiantar os planos de realmente trazer uma visão política mais correta e tal. E, enfim, eu acho que ele se agarrou ali numa última esperança, mas pouco tempo antes da morte, né, ele até falou que, não vai rolar, isso aí já era, né, e deu uma afastada ali desse tipo de comentário. E realmente, cara, isso é verdade. A gente tem que... Se a gente fica preso às notícias ali do dia, a gente fica maluco. Se você gosta de política, vai estudar a filosofia política, os movimentos e tal. E não a política do dia, que não vai te levar a lugar nenhum. Cara, pega um jornal de 5 anos atrás, vai numa página aí de notícias 5 anos atrás, você não vai lembrar de nada. E as pessoas perdem tempo vendo horas e horas e horas de notícia, sabe? Eu lembro até do Ícaro, né, que é um dos alunos do Olavo. Ele falou, cara, eu não vejo notícia e me ajuda muito. E aí eu fiquei sabendo, né, da reforma da Previdência, né? E aí um cara perguntou lá pra ele, Ícaro, mas aí você não teria essa notícia, tá vendo só? Você não acompanha a notícia, não saberia. Ele falou, cara, eu recebi a notícia assim como você. Só que a diferença é que eu não fiquei vendo dias e dias e dias como o projeto ia desenrolar, o que tinha passado, o que não tinha passado no projeto. Cara, eu soube da notícia, agora se eu quiser ler o que passou ou não, eu vou e leio. E é isso, né? Quando você deixa de pensar naquela coisa mais momentânea ali, você, curiosamente, fica muito mais inteligente, né? E você passa a julgar menos os outros também, porque às vezes a pessoa tem uma outra opinião, né? Cara, quando eu parei de acompanhar a política assim direto, né? Isso foi lá em 2018. Minha vida melhorou, assim, muito, muito, em todas as áreas. Então acho que você também tem que fazer um voto de pobreza, não sair dando opinião no Facebook. Cara, quando tu tiver uns 40 anos, começa a falar alguma coisinha, entendeu? Sabe, eu tô com 27, né? E o meu canal, se você for ver, com algumas exceções ali que são normais ao longo de conversas, esse é um canal mais expositivo, não é um canal onde eu necessariamente dou a minha opinião. Às vezes eu boto coisas que eu estou estudando, coisas que eu estou aprendendo, coisas que tem no livro, mas eu não dou tanto opinião, digamos assim, né? Quanto outros podcasts. Eu acho isso. Às vezes eu dou porque na conversa ali é normal, mas é uma coisa que a gente tem que tentar fazer, né? E antes eu me sentia culpado porque eu não tinha uma opinião sobre tal coisa. E, cara, eu pensei, pelo amor de Deus, que soberba é essa de saber de achar que tem que saber de tudo, né? Então isso também é um sinal pra gente se atentar. Outro conhecimento que ele tem é o das camadas da personalidade. Essa é uma meta-teoria, digamos assim, que tem a função de juntar as principais escolas de psicologia numa teoria só. Então, ele pega essas 12
das escolas de psicologia ou de autores, né? Divide em camadas e o argumento central da proposição do professor é que uma pessoa ela vai avançando nas camadas ao longo da vida. E naturalmente qualquer pessoa chega até a camada 4, que é a camada do Freud, da psicanálise, do se sentir amado, etc. E se a pessoa não sair dessa camada sozinha durante a infância, ela vai precisar de terapia, né? Certamente foi o que eu fiz. E eu, na minha opinião, consegui passar ali da quarta camada, vamos ver, né? Não sei ainda, né? A gente também não pode ficar se julgando. E depois você vai pra quinta, que é o da força inútil, né? Você querer, sei lá, ser rebelde, se rebelar e tal. Depois, e o proponente dessa é o Jung. Depois pra sexta camada, que é a camada do trabalho, dinheiro, poder, conquistar essas coisas, que é a camada do Adler. Depois na 7 é a camada da função social, de você ter uma importância ali na sociedade. E aí eu não lembro qual é o filósofo dessa camada. A 8ª é você diante da morte. A 9ª é você e a intelectualidade. E as outras são mais profundas, aí também não vale a pena perder tanto tempo nisso aqui. Se você quer um material sobre 12 camadas da personalidade, eu sugiro que você comente aí, pedindo que eu possa fazer um episódio sobre o assunto. Não sou a pessoa mais qualificada para falar sobre, mas assim, do ponto de vista de alguém que está estudando, né? Pode ser uma coisa legal. E o último, cara, eu vou citar brevemente, que é o das pressões alienantes. Eu tenho 2 episódios muito bons sobre esse tema aqui. E basicamente as pressões alienantes são pressões que te fazem agir de uma certa forma que você não tenha autonomia e de que você não ache a sua verdadeira voz, você não seja o seu próprio o dono da sua vida, né? E tem várias, tem as pessoas próximas que comentam coisas, o trabalho, o estudo, tudo pode servir de uma pressão negativa se você não dominar isso, né? Então essas foram algumas lições que o professor Olavo me ensinou a tantas pessoas. Eu recomendo muito que você faça o curso online de filosofia do professor. Não sei como vai ficar, se vai fechar, se vai virar um produto fechado, né? Mas eu recomendo muito que você acompanhe o trabalho dele e leia os livros dele, né? Os que eu já recomendei. Que você realmente busque essa mente brilhante que surgiu aqui no nosso país, tá bom? Terminar esse episódio aí triste, né? É um momento de luto, mas certamente isso aí é a nossa incapacidade de entender certas coisas, né? Certamente ele tá num lugar melhor agora, tá bom? Pessoal, obrigado. Obrigado por sempre estar aqui comigo. Sempre bom às vezes fazer esses episódios sozinho, né? Até a próxima e tchau!